Crise na Ferrari, e dessa vez é verdade, não estou aumentando nada. A situação foi tão grave na pista, a discussão foi tão exposta, que a gente simplesmente esqueceu que a McLaren fez uma dobradinha no GP de Miami com mais de 30 segundos de vantagem para o terceiro colocado. Além disso, eu tenho que falar com vocês de como o VSS decidiu o último lugar do pódio e alguns abandonos, e infelizmente um deles foi o Gabriel Bortoleto, que vinha fazendo sim uma boa corrida. Senhoras e senhores, estamos aqui para fazer o report aqui neste canal, para falar sobre o que aconteceu no GP de Miami, que incrivelmente foi uma corrida que divertiu a gente, principalmente a partir da briga entre os pilotos na pista e no rádio. Olá senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal F, eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui, e para você que está aqui no meio do vídeo, não esqueça de clicar no like para ver mais vídeos meus aqui falando de Fórmula 1, inscreva-se no canal se você for novo por aqui. E é o seguinte, a corrida foi incrivelmente e surpreendentemente divertida de assistir. E nós já vamos começar com o que nós temos de fato para começar. Porque é o seguinte, nós tivemos 4 abandonos. Primeiro, o Durham abandonou depois de se chocar com o Liam Lawson no começo da prova. Logo depois, o Oliver Bergman também abandonou, mexendo na configuração do pódio, que vinha sendo 2 McLarens e a Red Bull. Só que quando quando o Oliver teve um problema no seu carro e teve que abandonar, veio um virtual safety car e simplesmente favoreceu um piloto da Mercedes que lá estava no lugar certo, na hora certa para trocar pneu e voltar na frente do Max Verstappen. Ele simplesmente é o George Russell. Mais uma vez um piloto como o Russell colhendo aquele pódio que aparece na frente dele, ele agarra e não solta mais. Mas enfim, outro abandono que também nós tivemos foi o Gabriel Bortoleto. E aqui nem venham me dizer que, poxa, a culpa foi dele, ele forçou demais o motor. 2 motores Ferrari abandonaram. Um carro da Haas e um carro da Sauber. Ele vinha fazendo um bom final de semana, vinha fazendo uma corrida aceitável, estava ali em 13º, depois parou para trocar pneu, ficou em 15º, ainda estava indo bem, mas abandonou. Uma pena, vinha fazendo uma boa corrida e nem venham dizer que a culpa do motor ter quebrado foi dele, tá? Por favor. Como alguns já fazem. Liam Lawson também abandonou, ele que tinha se chocado com o carro do Durham no começo, até resistiu um pouco, mas depois foi embora. E no final ficou assim. Lance Stroll 16º, Alonso 15º, com esse péssimo carro da Aston Martin, aparentemente que dor. Nico Hülkenberg em 14º, Pierre Gasly 13º, Esteban Ocon 12º, Isaac Hadjar em 11º e Yuki Tsunoda em 10º. Até aqui, nada novo, nenhuma surpresa, a gente já sabia o que estava para vir. Agora, Carlos Sainz em 9º, ele que estava brigando por posições mais altas, acabou caindo algumas posições, claro, e se viu numa situação de brigar contra as Ferraris e foi parte ativa e também indireta do que aconteceu entre Hamilton, Ferrari e Leclerc. E aqui eu vou contar para vocês a treta toda, vou me sentir agora a parte do fofocalizando, porque aconteceu o seguinte, durante a corrida, o Hamilton estava utilizando, se não me engano, pneus médios, ou pneus mais novos, enquanto o Leclerc estava com, acho que pneu duro e até um pouco mais usado. Eu sei que existia uma diferença de pneus entre um e outro. Simplesmente, o Hamilton, depois de sair atrás do Leclerc, ele começou a mandar do rádio. Vem cá, eu vou ficar sentado aqui esperando o Leclerc resolver me dar a posição ou vocês vão agir aí? No caso, tem como falar pro Leclerc para ele me dar a posição? Porque eu tô com o pneu mais rápido. Eu posso tentar ultrapassar o cara que tá à frente, que era o Kimi Antonelli? E aí, a Ferrari mandou eles trocarem de posição. Hamilton passa, Leclerc fica. E eis que, depois do Hamilton tentar se aproximar do Antonelli e não conseguir, a Ferrari mandou os dois destrocarem de posição. O Leclerc volta para 7º e o Hamilton volta para 8º. Daí, o Hamilton no rádio simplesmente mandou para a rapaziada da Ferrari o seguinte: vocês não querem que eu deixe o Sainz passar, não? Assim, sem cerimônia. Né? Já deixei o Leclerc passar, vocês não querem que eu deixe o Sainz passar, não? Ele tá bem atrás de mim. Quer que eu deixe ele passar? E eu nem preciso dizer, né, qual foi a nossa reação, né? A gente simplesmente começou a rir, que foi assim, talvez seja o rádio mais inacreditável que eu já vi o Hamilton falar na vida dele. Ele simplesmente pediu para a Ferrari trocar de posição porque ele estava mais rápido e teria, no caso, a prioridade. A Ferrari fez isso, logo depois a Ferrari mandou ele destrocar, ele mandou um recado para a equipe. Eu vou deixar passar, mas todo mundo vai saber que eu não gostei. E aí você fala, poxa, mas na China a Ferrari deu uma ordem de equipe pro Hamilton e ele deixou o Leclerc passar, por que ele tá reclamando agora?
porque na China, o Hamilton foi quem se propôs a dar a posição para o Leclerc. Digamos que a revolta vem muito disso, a falta de reciprocidade nesse sentido, porque o Hamilton na China deixou o Leclerc passar voluntariamente, enquanto dessa vez ele teve que ir no rádio falar: gente, eu tô com um pneu mais novo, eu tô perdendo tempo aqui atrás, me deixa passar. Talvez tenha sido por isso que o Hamilton tá ficado tão bravo. E aí teve esse caos todo, e se você acha que não dava para piorar, dava sim, porque o Sainz apareceu não sei da onde, se aproximou do Hamilton, e na última curva deu no meio do Hamilton, não sei como aquele carro não rodou, eles foram abraçados até a linha de chegada, Hamilton chegou em oitavo, Sainz em nono e o Leclerc em sétimo. O Leclerc não tinha nada a ver com essa história, acabou vai pagar um pato indireto. Em sexto ficou Kimi Antonelli, boa corrida, é isso. Em quinto ficou Alexander Albon, um piloto que a gente não tá falando, a gente não fala do Albon, a gente nunca fala do Albon, e ele continua pontuando mais que o Carlos Sainz. Quinto lugar para o Albon, que estava numa Williams que era mais rápido que uma Ferrari. Fica a informação. Olha, 2025 está interessantíssimo. Em quarto chegou Max Verstappen e em terceiro George Russell. Esses que foram vítimas do Virtual Safety Car. O Durham abandonou, na hora o Russell acabou sendo favorecido pela troca de pneus na hora certa, ficou na frente do Verstappen, que não conseguia se aproximar porque o pneu esquentava, ficou nessa posição mesmo. Se não me engano, foi nesse momento que o Russell parou para trocar pneu. Eu sei que isso influenciou diretamente na ordem de Verstappen e Russell. E no fim, Oscar Piastri venceu a corrida, depois de passar o Verstappen tranquilamente. Demorou algumas voltas, mas ele conseguiu encontrar a hora certa, no momento certo, e passou o Verstappen por dentro. E o Norris sofreu um pouco para passar o Verstappen, foi aquele parto de porco-espinho, mas ele passou e ficou em segundo lugar. E eu posso dizer para vocês, pessoal, essa corrida foi muito melhor do que o combinado, porque a gente achava que não ia ter corrida, e simplesmente teve. Essa corrida vai mexer no campeonato? Não muito. Mais uma vez o Russell herdou um pódio? Mais uma vez ele herdou um pódio, mas não muda em quase nada no campeonato. O Piastri continua líder, aumentou a vantagem para o segundo lugar, e agora a gente já começa a se questionar se o Piastri vai ser campeão esse ano, sem falar uma palavra no rádio. A vantagem dos dois carros da McLaren para o terceiro lugar era de mais de 30 segundos. Eu vou só ver aqui no computador, eu não vou nem cortar nessa parte do vídeo. Eu vou só ver no computador aqui, no The Race, a distância do George Russell para o Piastri, o terceiro para o primeiro, era de 37 segundos. A McLaren venceu o GP de Miami com 37 segundos de vantagem. Isso é assustador. Se é a Red Bull com o Verstappen, a gente estava falando que o campeonato tinha acabado. Claro, as circunstâncias da corrida influenciam e tal, mas são 37 segundos. É muita coisa, gente. Eu tô até aqui vendo se esses 37 são para o Piastri, que é o primeiro, ou o Norris, o segundo. Eu acho que é sim para o Piastri. 37 segundos, gente. E aí? A gente achava que a Red Bull ia conseguir, que a Mercedes talvez, não vai. Talvez só Barcelona consiga equiparar essas equipes, porque a Red Bull ficou assustada. Talvez só essa redução da flexibilidade da asa consiga aproximar as equipes, porque, assim, eu tô com medo da McLaren, eu não vou mentir pra você não. Mas é isso, senhores. É isso que tivemos nessa corrida. Treta na Ferrari e uma McLaren dominante. E no meio dessas duas, abandonos e o Verstappen não conseguindo um pódio porque o George Russell mais uma vez coletou para ele.